Olá, seja bem-vindo ao nosso módulo 6. Esse módulo 6 nós vamos tratar sobre a reunião do pequeno grupo. Como fazer a reunião do pequeno grupo? Talvez aí você já está preocupado, né? Você já tem uma boa preparação, já recebeu alguns ensinos sobre o que é, o que não é um pequeno grupo, qual é a sua missão, qual é a missão do seu pequeno grupo, qual é a missão da igreja. Você já sabe qual é o papel do líder, quem é você, a sua identificação, né? O seu impacto de vida, o que você precisa fazer. Agora nós vamos tratar nesse módulo 6 sobre a reunião do pequeno grupo. A reunião do pequeno grupo ela precisa ser planejada previamente. Ela não pode simplesmente assim, pronto, vou começar a reunião. Não, você precisa planejar a reunião. A reunião do pequeno grupo deve acontecer num ambiente de confiança. Nós falamos isso no módulo anterior, né? Todas as pessoas que participam do pequeno grupo precisam ser pessoas ali que geram, né, no pequeno grupo, gera um ambiente de segurança. Todos precisam participar. Não pode ser apenas monopolizado. Apenas uma pessoa falando. Não é só o líder que fala no pequeno grupo. Na verdade, todos precisam falar no pequeno grupo. As reuniões do pequeno grupo tem hora para começar, tem hora para terminar, tem tempo, tem local definidos, né? Algumas pessoas me perguntam sobre se o pequeno grupo pode ser feito hoje na minha casa, depois na outra casa, depois na outra casa. Não. O pequeno grupo precisa ser num local definido. Precisa ter um dia específico, não pode ficar trocando de dia. Um dia segunda, outro dia terça, outro dia quarta, não. Que define um dia. Também não pode se ficar trocando de horário. 19, 19h30, 20, né? Se está marcado para as 19, é preciso começar às 19 horas. Ah, mas só chegaram 2 pessoas. Começam com 2. Vamos lembrar do texto da palavra de Deus que onde estiverem 2 ou 3 reunidas em nome do Senhor, né? Deus se fará presente, né? Por isso da necessidade. Hora para começar o pequeno grupo. E também hora para terminar. Ah, meu pequeno grupo começa às 19, mas nós não temos hora para terminar. Não, é preciso de hora para terminar. Geralmente um pequeno grupo dura em torno de 1h, 1h30 no máximo, né? Existe um cronograma, eu vou apresentar para você aí um cronograma para que você possa ter uma ideia do encontro de pequeno grupo. Um detalhe importante do pequeno grupo que outras pessoas também perguntam, né, sobre o lanche. As pessoas ficam preocupadas, porque eu tenho que providenciar um lanche e tal. Olha, não é obrigado a preparar um lanche num pequeno grupo. Eu entendo que às vezes quando as pessoas estão preocupadas com o lanche em um pequeno grupo, elas não estão entendendo ainda o verdadeiro sentido do pequeno grupo. A reunião do pequeno grupo, ou o encontro do pequeno grupo, ela deve ser algo natural, né? Tá certo que alguns pequenos grupos, por exemplo, querem fazer do lanche, por exemplo, um churrasco. Ok, se o seu pequeno grupo pode fazer um churrasco, glória a Deus por isso, né? Mas algumas pessoas falam assim, pastor, mas a gente está querendo apenas um café com bolacha, com biscoito. Ok. Não, pastor, o nosso pequeno grupo nós não queremos nem ter um lanche, porque pode ser dispendioso. Tudo bem, não é obrigatório, né? É lógico que se tiver um lanche é muito bom. Agora, você líder, precisa entender que o encontro do pequeno grupo, ou a reunião do pequeno grupo, ele precisa ser planejado anteriormente. Ele precisa ser planejado anteriormente. Vou dar um exemplo para você, partindo do princípio que o seu pequeno grupo tem um encontro na segunda-feira. Então, quando você começa a preparar o encontro do seu pequeno grupo? Ok. Um dia, né, depois do encontro do seu pequeno grupo. Portanto, na terça-feira, que antecede o seu pequeno grupo, né, você já deve começar a preparar o encontro do seu pequeno grupo, né? Como? Orando pelas pessoas,
né? Orando pelas pessoas, colocando a Deus a vida de cada uma das pessoas que participa do pequeno grupo. Isso pode ser o primeiro dia. No segundo dia você pode orar por aquelas pessoas, por exemplo, mais fracas do seu pequeno grupo, né? As pessoas mais fracas do seu pequeno grupo, você pode orar no segundo dia. No terceiro dia, você pode, por exemplo, criar uma estratégia de crescimento para o seu pequeno grupo e orar, colocar isso diante de Deus e orar pela essa estratégia de crescimento do seu pequeno grupo, né? O quarto dia, você pode orar pelas pessoas que precisam ser alcançadas, né, do seu pequeno grupo. As pessoas que eu falo, lembra? Da cadeira vazia, falada no módulo anterior, né? As pessoas que nós precisamos alcançar para Jesus. No quinto dia, aí você já começa a planejar, né, como vai ser o encontro. Você já deve ter recebido a lição do pastor, aí você já sabe qual o versículo que você vai utilizar, quais os pontos da meditação, da palavra, né? Você já sabe os cânticos que vocês vão usar, já leva tudo isso preparado, você já sabe quem vai orar, você já sabe alguma tarefa ou algum desafio que o pequeno grupo vai fazer. E aí você tem aí o sexto dia para dar uma descansada, e já no dia do seu encontro, já na segunda-feira, você pode orar: Deus, abençoe o nosso encontro de hoje. Então, um pequeno grupo saudável, o encontro do pequeno grupo, ou a reunião do pequeno grupo, deve ser uma consequência daquilo que você fez anteriormente. Ora, se você não fez nada anteriormente, não orou, né? Não pediu a Deus, não preparou a lição, né? O que vai acontecer quando chegar na hora do seu pequeno grupo? Você vai pegar o papel e vai ficar lendo PPP, não. E lembre disso, que no pequeno grupo, todos precisam participar. Não é só você. Se só você, líder, fala no seu pequeno grupo, você está fazendo do seu pequeno grupo um ponto de pregação. Você está fazendo do seu pequeno grupo um núcleo de estudo bíblico. Não. Lembra no módulo anterior, né, que nós falamos exatamente sobre isso. No pequeno grupo, todos precisam participar. Então, alguns pontos importantes a observar, propostos para o encontro do pequeno grupo. Você deve começar, por exemplo, lá no seu pequeno grupo, como foi a sua semana. E aí? Você vai chegar para cada uma pessoa do seu pequeno grupo e perguntar: e aí, fulano, como é que foi a sua semana? Compartilhe conosco, né? E aí cada um pode falar. Tome cuidado nesse momento, porque há algumas pessoas que tendem a ficar somente com a palavra, tá? Elas conseguem, principalmente se tiverem outros líderes no seu pequeno grupo, né? Eles tendem a querer usar a palavra sozinho, né? Não, lembre-se, cada um precisa compartilhar como é que foi a semana. Como é que foi a sua semana? Né? Cada um vai ter uma oportunidade para poder falar. Aí passa para o outro: e você, como é que foi a sua semana? E você, como é que foi a sua semana? E você? Ou seja, é o momento de compartilhar como foi a sua semana. Depois de finalizado ali como foi a semana, cada um compartilhou, seria bom que tivesse alguém que estivesse orando lá, né, pelas necessidades que foram compartilhadas ali. Provavelmente ali alguém compartilhou que teve alguma dificuldade, né, passou por algum momento difícil, e seria momento de alguém ali estar uma pessoa orando, né, específico, direto, pelos compartilhamentos que foram feitos, pelos problemas que foram ali apresentados. Depois, é bom você apresentar, ali ter uma ou duas, no máximo 3 canções, né? No máximo 3 canções, curtas e objetivas, músicas já preparadas, né? Você pode, por exemplo, tem várias maneiras aí. Se tem alguém no seu pequeno grupo que toca, você pode, por exemplo, já designar que essa pessoa já separe as canções, né? Ah, mas pastor, no nosso grupo não tem ninguém que toca. Beleza, você então pode cantar a capela, né? Ah, pastor, mas o nosso pessoal tem dificuldade de cantar sem ter algo para tocar. Ok, então você já leva um sonzinho com o instrumental para cantar em cima, né? Ou então um DVD com a letra da música aparecendo lá.
é uma forma que você pode utilizar esses recursos, vai de conformidade à sua necessidade e vai de conformidade à sua igreja pode planejar. Aqui em nossa igreja nós usamos tudo isso. Usamos somente a capela, usamos alguém que toca, usamos o playback cantado em cima, usamos o DVD com a letra, né? É uma forma, mas que tenha que ter um momento lá de canções, né? Que todos possam participar, distribuam as letras, faça isso, tá? Depois você pode partir para um quebra-gelo. O quebra-gelo já seria você dar uma introdução na palavra, né? Quebra-gelo pode ser algumas perguntas direcionadas, o quebra-gelo pode ser uma dinâmica, o quebra-gelo seria a introdução para a sua ministração da palavra. Depois você pode ter ali a ministração da palavra, né? Na ministração da palavra, ela precisa ser curta, seria algo bem objetivo, ali durando em torno de 5 a 10 minutos, 7 a 10 minutos. Não somente você falando, mas você compartilhando, falando e pedindo ali às pessoas para que elas também participem, né? Chega no momento final da ministração, ali tem alguns desafios, algumas tarefas, algo específico para você poder perguntar para cada um do seu pequeno grupo, cada pessoa do seu pequeno grupo, para estar desenvolvendo, para estar ali trabalhando aquilo que foi designado para o seu estudo naquele dia, né? Aí você já está caminhando mais para o final, e aí ali você pode, por exemplo, compartilhar as notícias da igreja, as informações da igreja, né? Os anúncios da igreja. Você pode ter ali os pedidos de oração. Alguns pequenos grupos usam, por exemplo, um caderninho de oração e ali colocam os pedidos de oração e alguém fica responsável para orar naquela semana. Outros, o pequeno grupo utiliza a rede social e ali compartilha os pedidos de oração ali no grupo e as pessoas oram, né? É uma forma também. Lembrando que tudo isso faz parte do nosso encontro de pequeno grupo. E você chega na parte final, que é o lanche. Ou seja, quando chega já na parte final, você já passou ali para os desafios, que são as tarefas que o pequeno grupo precisa desenvolver, e aí você acaba então chegando na parte que nós chamamos de final do pequeno grupo. Algumas pessoas me perguntam da necessidade de compartilhar a visão. Aqui em nossa igreja, nós compartilhamos em cada encontro de pequeno grupo a nossa missão, a nossa visão, né? A nossa missão é agradar a Deus em todas as coisas, alcançando vidas, né? Vivendo em comunhão, buscando a semelhança de Jesus e servindo uns aos outros com alegria. A nossa visão é sermos uma igreja em pequenos grupos. Nós valorizamos mais as pessoas do que a estrutura. Nós trabalhamos para que cada crente seja um discípulo, cada discípulo um ministro e cada ministro ou cada discípulo um missionário. Nós trabalhamos essa parte para que isso seja trabalhado com as pessoas que vão estar chegando para o nosso pequeno grupo. Portanto, essa questão do encontro do pequeno grupo é muito importante. Em relação ao estudo, eu posso também dar um destaque. Eu falei aqui, gastei um tempo maior no louvor, mas eu não dei um destaque na ministração da palavra. O estudo, geralmente, ele deve vir do nosso principal líder, né? Do pastor, né? Ou do coordenador, ou do supervisor, né? A não ser que o pastor e o supervisor, o coordenador, não estão fazendo isso. E eu acho melhor que o pastor faça isso. Por que o pastor deve fazer isso? Para entender que há um nivelamento de ensino da palavra de Deus. Não deve deixar solto. Vamos deixar aqui para o pequeno grupo escolher o que nós vamos estudar. Nós vamos estudar sobre esse livro. Nós vamos estudar sobre isso. Não, isso não é bom. É bom que o pequeno grupo tenha uma sequência. Aqui em nossa igreja nós temos uma série. Usamos a série de mensagens. Então, a mensagem que é pregada no domingo à noite
ela é feita um esboço de mensagem curta, né, com no máximo ali 5 a 10 minutos, e é compartilhada esse material com todos os líderes de pequenos grupos. Todos. E aí eles prestam aí um nivelamento. Eles estão ali se nivelando, né, em termos de ensino da palavra de Deus. Os desafios, né, os pequenos grupos são encorajados para esses desafios. O pequeno grupo trabalha ali no pequeno grupo a questão da missão específica do pequeno grupo, da visão. Isso é uma ideia para que nós tenhamos um nivelamento do pequeno grupo. Por isso, da importância do encontro do pequeno grupo. Mas lembrem do que eu disse nesse início de módulo. Nós precisamos preparar o nosso encontro de pequeno grupo, né, uma semana antes. Não podemos deixar para a última hora, né? Um pequeno grupo saudável, quando o líder de pequeno grupo está pensando em multiplicar discípulos, pensando em multiplicar o seu pequeno grupo, está pensando em levar o seu pequeno grupo a ser um pequeno grupo saudável, ele não deixa para a última hora. Ele começa a trabalhar no pequeno grupo já com antecipação. Nós vamos finalizando assim esse módulo, mas antes eu quero orar por você, pedindo a Deus pela sua vida e pelos encontros de pequenos grupos que você vai fazer a partir de já. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez eu dirijo ao Teu trono de graça e de glória, agradecido pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, pela vida de cada um desses líderes que estão me assistindo, Deus. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa colocar em cada coração de cada líder o desejo de fazer encontro que seja encontros que glorificam o nome do Senhor. Encontro que as pessoas, quando vão participar desse encontro, sintam realmente pessoas que sentirão-se encorajadas pelo Senhor, sentirão-se a presença do Senhor neste encontro de pequeno grupo, porque o líder se preparou com antecipação, porque o líder buscou a ajuda, a orientação, a capacitação do Espírito Santo do Senhor. Então, Deus, coloque isso no coração de cada líder. O desejo de fazer encontros de pequenos grupos que sejam encontros que glorificam o nome do Senhor. Abençoe-nos poderosamente. É que eu te peço e agradeço no nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o nosso próximo módulo.